Bom dia, irmãos, a graça, a paz e a misericórdia da parte de Deus, amém? Irmãos, eu estou como quem sonha, viu? Ontem não teve como segurar as lágrimas de ver ali a nossa filha, a Igreja Batista Água Viva, sendo gerada. Foi uma festa, a igreja foi organizada ontem com 82 membros, uma alegria, quem esteve lá viu, que festa. A gente não achava lugar para estacionar perto, hein? Tivemos que ir longe, né? Que coisa linda, e um sonho. E citávamos quando tudo começou, né? Miriam está aí, deve lembrar, nossos seminaristas, Miriam, Geise, Humberto ainda, não era o pastor Humberto, outros seminaristas, nossa Kombi ia para lá, começamos num lugar pequeno, e Deus foi abençoando, e coisas tremendas foram acontecendo, e ontem podemos celebrar a organização. Pedi até para a noite, pastor Eduardo, o pessoal preparar, trazer uma foto, que a igreja ficou linda, ficou maravilhosa mesmo, cor nova, né, também, quem já viu lá, aquele azul, né, de água, né, até o pessoal brincou, né, água viva, né, o pessoal que é do Rio, falou que lá tem o pastor Cláudio junto com o pastor Paulo, né, essa água queima, né, tem a água viva, né, do mar, cheia de fogo, bênção de Deus. Temos trabalhado com a igreja esses 5 princípios, e é maravilhoso ver esse princípio se cumprindo lá, que é a plantação de igreja, um dos princípios, né, plantação de igreja. Quero que você deixe a sua Bíblia aberta já, no texto que vamos usar daqui a pouco, de Mateus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus 14, algumas coisas, depois nós vamos usar outro texto também. Temos vivido, irmãos, e eu quero mais uma vez desafiar você a participar do nosso Congresso Multiplique. Tivemos um presente, eu vou até avisar você que não sabia, na sexta-feira, quando for começar o Congresso Multiplique, acho que é dia 22, na sexta, depois você confere, nós vamos ter o privilégio de já começar com o pastor Joel Kominski. Esse pastor, ele vou dizer assim, uma referência sobre pequenos grupos no mundo todo. Inclusive, né, pediram para eu ser o intérprete dele, mas o meu inglês eu gastei em 30 segundos, então nós vamos trazer outro intérprete aí, né? Mas é um privilégio para a igreja, então faça a sua inscrição, faça esse investimento, e eu tenho dito, é um investimento para você que quer aprender, né, a evangelizar, discipular, cuidar bem de pessoas. Então uma oportunidade, estamos com as inscrições abertas, inclusive vai abrir agora para o interior, e é limitado, então nós estamos com 900 vagas lá na primeira igreja, e somente 500 ou 600 vagas aqui me parece, e já estão sendo preenchidas, com o pessoal nosso, e daqui a pouco começa a vir do interior, e você pode ficar de fora. Eu não gostaria que você ficasse de fora desse momento tão especial. Quando falamos de igreja, estamos falando de uma igreja que o Senhor quer que ela seja uma igreja multiplicadora. Lá em Gênesis já começou dizendo que o chamado de Deus era para que nós multiplicássemos. E igreja multiplicadora é a visão da multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento da igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Nós somos chamados como igreja a cumprir a grande comissão. Põe na tela, está sendo colocado, né, o que é a igreja multiplicadora, é essa visão de multiplicação intencional, isso, olha lá, então você ter a intenção, faz diferença quando você faz as coisas sem ter a intenção, e essa visão é que você possa entender que Deus chamou cada crente, cada servo dele para cumprir a grande comissão. Eu te pergunto, você tem cumprido a grande comissão? A grande comissão, ele nos chamou para irmos e pregarmos o evangelho, e as pessoas que forem se convertendo, sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a maravilha dessa grande comissão, enquanto você vai, sinais e maravilhas vão acontecer, coisas tremendas vão acontecer, e para isso, nós utilizamos 5 princípios, e esses 5 princípios nós usamos, né, a figura de uma árvore com raiz, e com uma mão, e nessa mão, para você se lembrar, nós falamos aqui, gastamos tempo falando desse princípio que é oração, e a visão da Memorial é de ser uma igreja viva, não tem como alguém ser vivo se não orar, então falamos, gastamos tempo, investimos tempo em oração, inclusive vamos ter uma nova jornada de oração sobre visão de futuro da igreja, fique atento sobre isso, evangelização discipuladora, investimos tempo falando sobre isso, e se você ainda não entendeu, nos procure, participe do Congresso Multiplique, você vai entender um pouco melhor. Falamos da necessidade de formarmos líderes, formação de líderes, quando formamos líderes podemos avançar
no Evangelho, e são líderes que não são qualquer líderes, são líderes multiplicadores. Que você pode, sabe qual que é a diferença de um líder multiplicador para um líder secular ou um líder comum? A diferença é que um líder, ele lidera, né, e lidera bem, mas o líder multiplicador, ele é um líder visionário, ele forma outros líderes, ele não deixa o seu legado sem um líder formado, e isso é tremendo. E falamos também sobre plantação de igreja, e a Memorial está em festa, e como eu acabei de falar, plantamos a igreja, lá no Nova Lima, a Igreja Batista Água Viva, estamos preparando para, em novembro, provavelmente, Anastácio, a primeira Igreja Batista de Anastácio, também, isso, e onde estavam presentes lá, pastor Ronaldo, que é da Igreja Batista Portal do Gramado, que é a nossa filha, e temos também, lá no Copa Sul, a Igreja Batista Monte Sinai, que é filha da Memorial também, e já estamos, né, no Núcleo Sul, em Porto Murtinho, já, e como eu falei, Anastácio, já preparando para mais essas 3 igrejas surgirem. Então, um privilégio que estamos vivendo, e quem sabe já vamos olhar para outros lugares, né? Estamos vendo ali uma terra fértil ali, né? A casa do recomeço, quem sabe dali nós vamos para um outro lugar, né, pastor Márcio? Deus vai mostrar, e vamos plantar igreja onde o Senhor nos mostrar, e estamos plantando igrejas também do outro lado do mundo. Hoje à noite, tivemos aqui a presença dos nossos missionários lá da Ásia, né? Não sabemos nem onde eles estão, neste momento, e à noite nós vamos ter aqui o nosso missionário louco, né, louco por Jesus, Nivaldo, né, também, de uma maneira diferente, nós vamos poder fazer algo, né, nós vamos transmitir o culto só em áudio, então quem estiver em casa vai ter só, né, uma legenda ali, cobrindo ali, né, tampando, né, e ele vai estar à noite aqui conosco. Então, plantação de igreja é algo poderoso, mas irmãos, tem algo que o meu coração, ele fica incendiado, porque a visão da Memorial é uma igreja acolhedora. O que é acolher pessoas? É exatamente isso aqui que nós vamos tratar hoje, compaixão e graça. Meus irmãos, como as pessoas estão cruéis e sem compaixão, pessoas sem compaixão contra o semelhante, contra animais, às vezes você vê pessoas maltratando animais, eu tenho lá não é tartaruga, nem jabuti, meu cágado, Flash, como eu cuido dele, né? Ele não faz nenhum barulho, não faz nenhum som, né? Não corresponde, na realidade, ele até foge de mim, mas eu cuido do Flash. Você fala assim, por que um gato tem o nome de Flash? Ele é rápido, irmãos, você não acredita, eu vou mostrar uma hora a filmagem do Flash, né? E enjoado, né? Não gosta de comer mais repolho, ele gosta de comer alface e camarãozinho dessecado, né? E a raçãozinha dele, bicho é enjoado. Então as pessoas estão sem compaixão, estão cruéis, e como igreja nós precisamos entender que a compaixão e graça é uma chave poderosa. Então dentro disso, se você olhar para a igreja, pode pôr o próximo slide, tem uma engrenagem, e se esses princípios não funcionarem, a engrenagem não funciona, sabe, a igreja multiplicadora, ela precisa dessa engrenagem trabalhando, só que você sabe que uma engrenagem para funcionar, ela precisa estar sincronizada, e o corpo bem ajustado é assim que funciona, só que não adianta uma engrenagem sincronizada, se ela não tiver óleo, se for rígido, e esse óleo é unção, esse óleo é o Espírito Santo derramado, sem o poder do Espírito Santo não vai acontecer, o que você está vendo acontecer na vida da igreja, e no Brasil todo, olha, pastor Fernando Brandão trouxe uma informação para a gente, que o trabalho batista, através da Junta de Missões Nacionais, está em 3º lugar, como uma organização de assistencialismo, de ajuda comunitária. Nós estamos recebendo afegães, nós estamos recebendo outros povos, cuidando deles. Na Ucrânia, a assistência que está sendo dada lá, é maravilhoso saber que a compaixão e graça do povo batista, como uma instituição, não como igreja, estamos em 3º lugar. Não é o objetivo estar em nenhum lugar, mas o objetivo é a gente fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel. Então precisamos dessa unção do Espírito Santo. Então o que eu quero falar para você nessa manhã, o tema seria da minha palavra, para falar de compaixão, nós vamos gastar esse domingo e o próximo, movidos pela graça por meio da compaixão. Movidos pela graça por meio da compaixão. Tudo que precisamos é deixar o Espírito Santo nos mover, para que a gente possa manifestar a graça de Deus. E eu quero ler esse texto da palavra de Deus, de Mateus 14, só o versículo 14, diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Senhor,
que essa palavra agora entre no íntimo de cada pessoa aqui, que da mesma forma que o Senhor foi tomado de íntima compaixão pelas pessoas, que a tua igreja, que cada um de nós sejamos tomados. Nos dê amor, Pai, pelas almas perdidas, nos dê amor pelo que tem fome, nos dê amor pelo necessitado, nos dê amor por aquele que necessita de um socorro, de um cuidado. Que essa palavra entre no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração. Esse é o nosso clamor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu preciso, em primeiro lugar, destacar para você que a gente precisa aprender isso, aprender a ter compaixão. E a gente só pode aprender com o Mestre. Então eu quero desafiar você, aprenda com Jesus a ter compaixão. Em primeiro lugar, é esse o meu desafio. Eu quero dar aqui projetos para as pessoas gravarem bem isso mesmo, está no slide. Aprenda com Jesus a ter compaixão. O próximo, aprenda com Jesus. Irmão, Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa referência. Eu falei, pastor, mas Jesus não está mais aqui. Como assim? Jesus está presente aqui. Jesus precisa estar presente na igreja. Jesus precisa estar presente na tua empresa, estar presente no teu PGM, estar presente na tua casa, no lugar onde você leciona, no lugar onde você trabalha. Jesus tem que estar presente, as pessoas têm que ver na sua vida. Como as pessoas vão aprender de Jesus se não verem você? Você pode não ter ouro, pode não ter prata, mas você pode falar como Pedro e João na autoridade do Senhor: olha para mim, olha para nós, em nome de Jesus você vai levantar e andar. E esse é o desafio, é aprender com Jesus. Deixa a Bíblia aberta em Mateus 14, porque você vai ver que esse é um momento muito difícil para Jesus também, irmãos. Jesus havia acabado, se você começar a ler o texto, Jesus havia acabado de perder alguém tão precioso, que era João Batista. Jesus estava triste no seu coração. Jesus viu pessoas sem compaixão, como Herodes, de decapitar João Batista. Jesus estava num momento difícil, que ele viu pessoas sem compaixão, sem misericórdia, e Jesus está, nesse momento, ele se retira, ele quer ter um momento, porque as multidões vinham, ele mandou os discípulos: olha, eu vou me retirar, vão pelas aldeias, vão pelos lugares, e vocês têm autoridade do Espírito para fazer maravilhas, milagres, os Espíritos vão se submeter a vocês, eles vão sair, curas, milagres vão acontecer. E aí ele se retira, e aí os discípulos depois voltam, os apóstolos voltam, dando relatório do que aconteceu. Só que as pessoas, as multidões das cidades, descobriram para onde Jesus foi, e onde Jesus estava, as multidões iam atrás, porque eles eram necessitados de tantas coisas, de serem curados, de ter esperança na vida. E Jesus foi para esse lugar deserto. Mas no versículo 14, aqui de Mateus 14, destaca que Jesus saindo, ele viu essa grande multidão, e ele, possuído de uma íntima compaixão, irmãos, a palavra íntima compaixão, talvez possa surgir até surpresa para você, precisamos aprender com Jesus, tinha um sentido diferente de nós, que muita gente pensa que é no coração. O sentido, no grego, essa palavra é na verdade de algo assim, de compadecer de tal forma que os seus intestinos se dobraram. Sabe quando, eu não sei se já aconteceu com você, quando algo assim que te dá um espanto, assim, te dá até dor de barriga mesmo, de algo que te espanta demais. Então ele ficou com esse mal-estar, dor abdominal, algo tão profundo. Eu não sei se você já viu alguém que se machucou, se feriu, e te dá aquele sentimento difícil, e você quer fazer alguma coisa, ou quando uma mãe vê um filho se cortar, e tem gente que não pode ver nem sangue, né? Já fica desesperado, mas é um sentimento muito profundo. Fala que Jesus, ele viu isso, ele se compadeceu de tal maneira que as suas entranhas, o seu intestino se contorceu dentro dele. Foi algo tão profundo. Então, é difícil a gente entender isso, mas o sentido e essa semana 2 pessoas falaram sobre isso comigo, eu pude ver nas suas palavras. Ter essa compaixão, esse sentimento, é quando você se coloca no lugar do outro.
Você se colocou no lugar do que o outro está sentindo, na dor que o outro está sentindo? Você já colocou numa situação de quando você vê alguém com fome, ou alguém com dor, ou alguém chateado, ou alguém com raiva, alguém desabrigado, alguém que perdeu tudo? É esse sentido que tem de você se colocar na dor do outro. E a semana, na verdade 3 pessoas, que eu acho que o missionário Nivaldo também, nós tivemos na oração de manhã também com ele, eu acho que ele até falou assim, eu queria que vocês, que ele é meio, né, vocês vão ver que ele fala mesmo, viu? Assim, queria que a igreja fosse lá e ficasse no meu lugar, sentir o que eu sinto lá. Até ele fala, né, não sei se ele vai falar de novo à noite, quando ele morrer, né, ele falou assim, que ele não quer voltar para onde ele morrer, ele quer ser enterrado. Inclusive ele falou assim, que também quer que manda a bandeira do país que ele está, corte em vários pedaços e mande para várias igrejas. Fala assim, e agora, quem que vai vir no meu lugar aqui? Sentir o que eu estou sentindo. Então era isso que Jesus estava dizendo. Então compaixão é se compadecer, é sentir nas entranhas, sentir dentro de você de uma maneira profunda. E é tremendo ver que Jesus, ele não só curou os enfermos, ele saciou a fome dos famintos. Compaixão é isso. Por isso que quando Jesus falou assim, olha, vocês vão pregar o evangelho, mas os sinais, as maravilhas vão acompanhar vocês. Tem muita gente indo atrás de sinais e maravilhas, e está fazendo uma inversão, e Jesus está dizendo para a gente, ir pregar o evangelho, os sinais e maravilhas vão acontecer, e é por isso que Isaías 53 vai falar exatamente o que Deus fez por mim e por você, porque a palavra fala assim, que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus tomou a sua dor, Jesus se colocou no seu lugar, Ele falou assim, você não consegue se livrar dessa dor, você não consegue se livrar dessa enfermidade, você não consegue se livrar desse pecado, eu vou me colocar no teu lugar. Jesus tomou na cruz. Isso é compaixão, isso é se compadecer. Tito, Paulo falando lá no livro de Tito, diz assim, Deus nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Deus não te salva porque você é bom, ou porque você fez alguma coisa boa, Ele te salva, porque Ele tem compaixão, porque Ele te ama. Jesus falou aos discípulos que o amor é a maior marca dos verdadeiros discípulos. Qual é a minha maior marca? Foi isso que Deus falou comigo. Como eu sou conhecido, como as pessoas me veem, como as pessoas te veem, qual é a tua marca? Jesus falou em João 13:35, olha, que as pessoas vejam em você a marca minha do amor, que eles conheçam você pela maneira que você ama as pessoas. No versículo 15 desse texto, que nós estamos com a Bíblia aberta, diz assim, de tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde, e este lugar é deserto, mande essa gente embora. Um jeito delicado, né, irmão, de falar, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Eu não tenho nada, pode ir embora, eu não tenho nada para você. Será que você já fez isso? Será que a gente faz isso? Não, isso eu não tenho, não precisa nem vir que eu não tenho, pode, isso eu não tenho para te dar. Os discípulos não estavam tão preocupados assim com a multidão. Claro que eles não queriam ver as pessoas desmaiando de fome, mas Jesus disse assim, eles não precisam ir, e Jesus está dizendo para a igreja, eles não precisam ir, deem vocês de comer, deem vocês de comer. Eu louvo a Deus, irmãos, eu me emociono, porque a gente tem conseguido alimentar pessoas, e a gente não pode deixar ninguém com fome. O povo brasileiro é o povo que mais desperdiça comida. Tem um rapaz, e eu estou pegando no pé dele, no culto, ele vai estar aqui no culto à noite, ele já conhece todo mundo. Talvez fale assim, pastor, eu já vi o cara dormindo do lado do elevador da Memorial. Talvez você nunca parou para conversar com ele. Ele tem uma história, tem uma filha, tem uma família. E você sabe que as pessoas se aproveitam, não tem compaixão, irmãos? Ele falou, pastor, eu trabalhei ali num negócio de lanche, dá vontade de falar onde que é o lugar para você nem ir lá comer o lanche, né? Que eu sou assim, né? Eu trabalhei lá, o rapaz falou que eu podia trabalhar, aí ele foi fazer o acerto comigo, ele falou assim, não, mas você não tem nada para receber. Ele falou, como assim? É porque você comeu o lanche, eu descontei todos os lanches. Ele falou, mas eu
trabalhei pelo lanche. Ah, mas eu te dei o trabalho por comida. E as pessoas se aproveitam até da miséria do outro. E ele me veio hoje cedo, ele chegou aqui, e eu não sei nem, assim, eu falei, hoje não tinha a bolachinha. Ele falou assim, pastor, aquele café, ontem ele veio atrás do café com pão, né? E o Abraão também aqui ajuda, o rapaz do Lava Jato ajuda. E ele veio, pastor, eu consegui um emprego, vou trabalhar ali no Lava Jato. Eu falei, glória a Deus, vai te pagar, né? Não vai, já combinei com ele. Primeiro eu fiz um serviço lá, ele viu que eu fiz bem, e eu falei, eu já vou sair dali. Eu falei, não tem problema. Eu falei, por que você dorme ali? Já tentamos arrumar para você outro lugar. Ele falou assim, eu me sinto seguro ali, pastor. Eu me sinto seguro. E é maravilhoso, irmãos. É assim, até que eu não sei de quem que é, viu? Pode trazer mais bolo aí depois, viu, pessoal? Tinha um bolo na geladeira, você sabe da Margarete, do Gabriel, já catei o bolo ali, dei com o café. Alguém ficou sem o bolo ali, que estava na geladeira. Mas, irmãos, e eles questionaram, tudo que temos são 5 pães e 2 peixes. Eles haviam descoberto o menino que tinha trazido. Nós não podemos resolver o problema dessa multidão. Irmãos, a gente acha que temos é tão pouco, precisamos confiar no Senhor. Essa semana eu contei ontem lá na igreja Água Viva, nós compramos 100 cobertores. Aí uma pessoa me procurou e falou, pastor, a igreja comprou cobertores? Eu falei, comprou, chegou 100 cobertores. Então, pastor, a missionária Isabel está precisando lá para o presídio. Eu falei, fiquei feliz que nós conseguimos comprar esses 100 cobertores. E ela falou assim, eu queria dar uma oferta para a gente atender lá o presídio, mas será que... Eu falei, mas você sabe quantos cobertores que a missionária Isabel precisa? Ela falou, eu não tenho certeza. Eu falei, então vamos ligar para ela. Eu liguei na hora. Falei, a gente pode pegar dos 100 lá, mandar 50, ver quantos que precisa, né? Aí liguei, viva voz, né? E a pessoa, irmã Isabel, pastor Rio, pastor, eu falei, irmã, nós queremos ajudar aí com os cobertores aí, que não entregaram os cobertores lá para o presídio. Falei, quantos cobertores estão precisando? Então, pastor, aquele grupo de mulheres que sempre vocês ajudam aqui, do semi-aberto, são 80 mulheres. Eu falei, 80, tem 100? Ela falou, mas tem mais 300 mulheres que é do fechado. Tá, irmã, e é isso aí, e todos precisam? Não, tem mais 200, pastor, que são homens que estão numa situação que eles não têm cobertores. Eu falei, 580, né, estou enganado. Eu falei assim, irmã Isabel, você sabe se todos eles precisam de cobertor? Todos, pastor. Eu falei, amém, irmãos, eu vou orar aqui, depois nós vamos ver como que nós vamos mandar, e vamos mandar uma ajuda aí também de cobertores. Ela falou, então tá, pastor, eu vou entregando primeiro para os mais, que está na situação, mas que está bom. Aí eu orei com a pessoa, falei, então nós compramos 100, eu não sei quanto que você mandar de oferta, mas faz o seguinte, você pode mandar a sua oferta, a igreja vai comprando, e nós vamos tentar atender, vamos tentar, né, eu sei que não é papel primeiro da igreja, né, deveria ser, né, das entidades responsáveis. Eu falei, mas nós vamos atender, vamos ir atendendo. E aí, irmãos, quando a gente terminou a conversa, ela falou assim, então a oferta que eu tenho é essa. Eu fiz a conta, da maneira que a gente tem negociado os cobertores, dava para comprar 600 cobertores, só a oferta dela. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. É maravilhoso isso, irmãos. Isso é a multiplicação que Deus faz. Tragam, nós temos que aprender com Jesus. Ao ver uma pessoa aflita, faminta, que está com frio, não tem um agasalho, que o Senhor vai multiplicar. Dê, oferte, e Deus te devolverá, boa medida, sacudida, transbordante. É assim que temos vivido, irmãos. A palavra do Senhor em 1 João 3,18 diz assim, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes em verdade. A versão na Bíblia, na linguagem de hoje, é mais forte, assim, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Tipo assim, não seja um crente só de conversa fiada. Você sabe que tem uma coisa muito ruim, eu vou falar para os campograndenses, quem chega de fora sabe disso. Tem uma coisa que depõe muito ruim contra os campograndenses, que é aquele negócio, vamos fazer tal coisa? Vamos, você me liga? Eu vou te ligar, a gente liga, e ninguém liga. Alguém já passou por isso aqui? Levanta a mão se você já passou por isso. Misericórdia, quem é campograndense aí, né? A gente fica sem graça, né? Mas eu não sou campograndense. Mas é bom ser campograndense, viu? Porque aí depois que recebe, mas pior ainda, o pastor Eli fala, desculpe, né, se tem aqui, é quem é capixaba, viu? Fala baixo. O amor requer atitudes concretas, irmãos.
O amor é entrega. Deus amou e entregou o seu Filho unigênito, entregou o melhor. Então, vamos aprender com Jesus. Ele espera que usemos tudo para abençoar pessoas, amém? Se nós aprendermos com Jesus, algo maravilhoso vai acontecer na minha e na sua vida, que é a segunda coisa que eu quero falar. Compaixão será uma diferença em sua vida. Compaixão, uma diferença em nossa vida. As pessoas vão ver em você Jesus, vão ver compaixão na sua vida. Vai ser uma diferença. Quero que você abra um outro texto agora de Mateus 11, para a gente entender um pouquinho disso. Mateus 28:30, e com esse texto eu quero ministrar na sua vida algumas coisas tremendas. O texto diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Está oprimido? Muitas pessoas estão à sua volta. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A compaixão pode ser o que mais vai diferenciar cada um de nós das outras pessoas nos dias atuais. A compaixão. Quando vai fazer um bolo lá de 1 quilo, já faz um bolo já de 1,5 kg, para sobrar, para os surdos, para os pastores. Quando fizer um pão, Alice, fala para o Dante. É agir na direção daqueles pelos quais nos compadecemos, assim como Cristo fez. A nossa direção deve ser na direção daqueles que precisam. Não é cortar a volta, não é fugir, não é quando você ver alguém na calçada, você cortar a volta. Isso ainda me incomoda. Eu ainda tenho orado, eu tenho falado, eu tenho orado para Deus levantar, porque, irmãos, de verdade, eu vou ser sincero, a gente não consegue fazer tudo. A gente não consegue. Por isso que Deus mandou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse estar na vida de várias pessoas, para pessoas capacitadas de fazer a obra do Senhor. Eu tenho um sonho de ter um missionário do outro lado da rua, aqui, caminhando no nosso bairro, e demarcando aqui. Não é para esconder, não é para falar, porque tem lugares, cidades, que mete no ônibus e vai para outra cidade, paga uma passagem do cara e fala, não deixa entrar de novo aqui não. Não, irmãos, é da gente cuidar do que está do outro lado. Você sabia que o pessoal que fica na praça aqui, eles se sentem protegidos pela igreja? Eu já contei isso, esses dias eles fizeram uma reunião, veio 3 falar comigo, pastor, o senhor tem que dar um jeito. Eu falei, o que foi? Não, pastor Rich, aqui na praça está vindo outros caras de fora, chegaram 10 aí, e estão batendo na gente, o senhor chama a polícia, o senhor toma providência, porque a gente cuida aqui da igreja, a gente cuida do lugar aqui, a gente cuida das pessoas que chegam na sua igreja. Eles conhecem a gente, pedindo proteção da igreja. É desse jeito, irmãos. Foi por compaixão que ele curou os cegos. Lembra quando Jesus saía de Jericó? Mateus 20:34 diz assim: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo eles viram, e eles o seguiram. Quando nos movemos em compaixão, quando você vai pregar o evangelho, tem uma ação, os sinais e maravilhas não dependem de você, depende da ação do Espírito Santo de Deus. Hoje, como igreja, somos na terra um reflexo de Jesus. A palavra em Marcos 8:2 diz assim: tendo compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Tendo compaixão, Jesus nos dará uma grande multidão, e com ela virá a compaixão. Meus irmãos, a Margarete sabe o dia inteiro, as pessoas que batem no portão aqui, porque a igreja é conhecida. Os padres, irmãos, vou falar baixinho, estão safados. Eles falam assim, vai lá na igreja batista, e eu agradeço, obrigado, viu, e são franciscanos, vai lá na igreja batista, aí você vai incomodar, se eles ficam pedindo pão, pedindo roupa, pedindo o dia inteiro, pedindo várias coisas, o dia inteiro aqui na igreja, você vai ficar com raiva, incomodado? Não, eu preciso de mais gente para nos ajudar, que a Margarete tem que deixar tudo para atender. A gente está aí, a gente tenta atender, mas a demanda é grande, e também das necessidades são grandes. Mas, irmãos, se eles ouvem falar que aqui é a casa da misericórdia, que aqui tem pão, eles vão no lugar que tem pão. A gente não tem que ficar bravo, ali tem pão, mas eles, depois de receberem o pão, vão descobrir também que aqui tem o pão da vida, que sacia a fome eterna. É isso. Então nós levaremos de várias formas alívio para as pessoas, e com isso eu quero que você
escreva isso, as maneiras de nós levarmos alívio agora, que Jesus ele vai oferecer. Vinde a mim, e Ele nos dá o privilégio, de, através da igreja, que a multiforme graça dele seja conhecida diante das potestades, dos principados e de todos na terra, através da igreja. Então, a primeira forma, coloca para mim, tem um slide, formas de levar alívio, né, como aprendemos com Jesus. A primeira forma, alívio da indiferença. Tem gente, o pior não é você ajudar, parece que muitas vezes estamos cegos, ou, o contrário, que aquela pessoa é invisível, pessoas que não são vistas, ninguém me vê, ninguém sabe que eu existo. A indiferença é o antônimo de compaixão, isso é demais. Foi um diálogo que transformou uma vida e arrebanhou uma cidade inteira aos pés de Jesus, um diálogo, sabia? Uma simples conversa, muitas vezes transforma. Uma simples conversa de beira de cerca, salvou minha mãe, e hoje são 3 pastores na minha família, eu e meus irmãos, é em conversa, é em diálogo, é não ficar invisível. Minha mãe ia suicidar, a irmã Catarina não tratou com indiferença, é a vizinha, deixa ela lá, viu o choro, viu a dor, chegou nela. Jesus viu uma mulher samaritana, que era rotulada, que ninguém falava com ela, e Jesus chega naquela mulher. O diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, Jesus ofereceu para ela a água da vida, água viva. Sabe o que isso fez, irmãos? Transformou aquela mulher, transformou a casa dela. Conta para o teu marido, eu não tenho marido, até o que tem, não é teu, já era o 5º relacionamento. E aquela mulher foi e contou para aqueles homens da cidade, aqueles homens foram atrás para ouvir de Jesus, e aí, chega um momento que eles falam para aquela mulher, você não precisa mais nos falar nada, porque nós mesmos estamos vendo que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor. Aquela cidade inteira foi evangelizada, aquele lugar chegou o evangelho para os samaritanos, aquele lugar se converteu. Alguns historiadores dizem que através daquela mulher, várias cidades, como aquele jovem lunático também, que se converteu, e ele queria seguir Jesus, Jesus falou, não, volta para a tua casa, e ele evangelizou a casa dele. Da mesma forma, dessa mulher e do jovem lunático, uma decápole, 10 cidades foram alcançadas. Não dá para mensurar o alcance que tem da gente compartilhar o evangelho. Eu já dando treinamento de evangelismo, já vi pessoas se converter, em várias igrejas. Esse tempo atrás uma pessoa me ligou, de Manaus, falou assim, ô pastor Richard, aqui é o pastor tal, eu não era pastor quando te conheci, mas naquele treinamento de evangelismo explosivo, tal, e hoje eu sou pastor. Eu fui no Tenda da Esperança, não sei se a Samira estava lá, Tenda da Esperança, nesse acho que a Samira não estava, mas tinha um rapaz chamado Serginho, ele vendia rede na rua, e ele aprendeu a evangelizar, usando cordas, e hoje ele é o pastor Sérgio, pastor de uma igreja, e ela deixou o que estava fazendo para ir anunciar, por causa de um diálogo de Jesus. Então, não seja indiferente com quem está ao seu lado, quem está à sua volta, não seja indiferente, porque ali talvez esteja um novo missionário, um novo pastor, um novo homem, uma nova mulher, uma nova família transformada. Segunda forma, alívio da dor e sofrimento causados pela morte. Nós podemos, como igreja, eu falo, é melhor estar no lugar de luto que no lugar de festa, irmãos. As pessoas vão entender quando você não for numa festa, que não deu para ir, mas é difícil quando precisam de você naquela hora de luto, não é para falar nada, às vezes é uma mão no ombro, às vezes está ali perto, só está presente. Eu vou lá, não vou fazer nada. Você vai, irmãos. Quando alguém que amamos morre, experimentamos dor e um sofrimento terrível, e somos obrigados a conviver com a saudade. Quantos perderam? O texto de Lucas 7,13 deixa claro que Jesus, movido de compaixão, diz o texto, tocou no caixão e restituiu vida ao jovem, entregando a sua mãe. O texto diz, e vendo o Senhor vendo a mulher, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Meus irmãos, você tem na sua vida presente o Consolador, o Espírito Santo, e onde você vai, você pode levar consolo. Da maneira como você é consolado, podemos consolar. Terceira forma,
alívio da enfermidade e vergonha. Através da igreja, podemos. Pela lei, uma pessoa cometida de lepra deveria ficar isolada da comunidade. Marcos 1,41 fala que aquele leproso aproximou-se de Jesus. Ele não queria apenas ser curado da lepra, ele queria poder ser reconduzido ao convívio da família, das pessoas, de poder estar próximo, de ter relacionamentos. Diante do clamor da alma daquele homem, Jesus estendeu a sua mão para socorrer. Marcos 1,41 diz assim: Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. A igreja pode fazer a diferença, meus irmãos. A capelania tem sido uma prova disso. Você orar por um enfermo, um remédio que você compra, você entende? Deus usa os meios que Ele quer. Uma consulta médica, como aconteceu para o missionário Nivaldo, ali curas, milagres acontecem. O Senhor é poderoso para fazer. Uma quarta forma, alívio do cansaço. Alívio do cansaço. A Bíblia deixa claro que Jesus não se preocupava apenas em pregar o evangelho do reino e curar a enfermidade do povo ou alimentar os que estavam famintos, mas Jesus também olhava para o coração, olhava para a tristeza da alma. Jesus tinha compaixão. Ao olhar as multidões, a Bíblia registra que em um momento movido de compaixão, viu a aflição a qual o povo se encontrava. Mateus 9,36, acho que é um dos melhores retratos disso. Ele fala assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Você está se sentindo sozinho, sozinha? Você tem um pastor. Ele se compadece de você. Ele dá a oportunidade de nós pastores, de nós igrejas, fazermos o papel. Em Ezequiel 34, ele fala: ai dos pastores que comem da lã, da gordura, e agem ainda com rigor e dureza. Mas ele fala lá, a ovelha fraca, a ovelha perdida, a ovelha quebrada, a ovelha machucada. Agisse com rigor e dureza sobre elas, por causa disso elas se espalharam, ficaram como ovelhas sem pastor. Quantas pessoas nós recebemos aqui, irmãos? Não quero julgar outros ministérios, outras igrejas, pessoas que vêm arrebentadas de igrejas, de lugares onde arrancaram a lã e quase quebraram as pernas. Chegam aqui: ai, pastor, aqui tem célula, tem pequeno, ai não quero nem saber de célula, pequeno grupo. Por quê, meu irmão? Aí você vai ver a história, irmãos, um absurdo. Tem uns que vêm ao contrário: esse aqui não tem pequeno grupo, eu não vou ficar aqui não, porque lá na minha igreja eu tinha que fazer tudo. Tem uns lados contrários. Pessoas estão arrebentadas, machucadas, feridas. Hoje, como igreja, como tem sido o nosso comportamento? Será que temos nos movido com compaixão, ou temos trilhado o oposto do nosso mestre? Quantas pessoas cansadas à nossa volta? Eu quero desafiar você nessa manhã, a dizer: Senhor, eu quero ser movido pela graça, por meio da compaixão. Eu vou convidar já o pastor Christian, o pessoal do louvor. Gostei muito dessa canção, que nós cantamos por último, porque este lugar aqui, é onde a misericórdia deve estar. Na sua casa é o lugar onde a misericórdia deve estar. Na sua vida é o lugar onde a misericórdia deve estar. Eu te pergunto: este é o lugar onde a misericórdia está? A misericórdia está na sua vida? Essa música diz: eis-me aqui esperando encontrar, tal perdão sua graça nos dá. Este é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver, e posso ouvi-lo, convidando-me a crer, que este é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleça as mãos e o coração, diga ao cansado, que ele está vindo, e está aqui. Meus irmãos, quando você pega na sua casa, deixa eu derramar um doce lá, alguma coisa, de repente vem uma formiga só. Você já viu isso? De repente vem duas, de repente vem três, de repente, meus irmãos, tem milhares de formigas ali. Você não sabe de onde surgiu aquelas formigas. Eu nem imaginava que tinha formiga aqui na minha casa. Você não sabe de onde veio.
que as pessoas possam encontrar a doce presença do Senhor aqui e serem atraídas um após um, porque Jesus está vindo. Ele está aqui. Que as pessoas possam dizer: ali naquele PGM, ali naquela casa, ali naquela igreja, é o lugar onde existe compaixão e graça. Ali é o lugar onde o Senhor está. Meus irmãos, onde o Senhor não está, eu não quero estar. Onde o Senhor não está, você não quer estar. Onde o Senhor não está, ninguém quer estar. O Senhor tem atraído pessoas para cá. Precisamos cuidar delas aqui, mas primeiro treinar cuidando delas lá fora, para que elas chegarem aqui dentro, aprenderem a cuidar de outras. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos ter um momento de oração. Vamos ter um momento de clamar para o Senhor, pedir: Espírito Santo de Deus, eu quero ser movido. Irmãos, o Espírito Santo é um espírito de movimento. Quando tudo precisa ser transformado, precisa da ação do Espírito. Se o Espírito não se mover, não vai acontecer. Havia trevas, havia o caos, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E quando o Espírito se movia e agia ali, o Senhor estava preparando para transformar aquele lugar. Irmãos, você vai chegar num lugar, como nós chegamos em Porto Murtinho, bruxaria, prostituição, não tinha nem estrada para chegar lá, mas a gente viu o caos, e o Espírito Santo foi com a gente. O Senhor disse: sabe o que? Haja luz em Porto Murtinho, haja luz no Nova Lima, haja luz no Portal do Gramado, haja luz no Núcleo Sul, haja luz no bairro São Francisco. E aí quando há luz, o Senhor começa a organizar, começa a vir asfalto, começa aquelas meninas se prostituir, começar a arrumar emprego, ir para a faculdade. A Casa do Recomeço tem sido isso, né, pastor Márcio? Deus está revolucionando. Deus não quer que você fique de fora. Há um movimento do Espírito. É um movimento do Espírito. Você vai ficar de fora? Eu te pergunto, ou você vai entrar? Irmãos, se for para eu cair, eu falo assim, igual o pastor Calito, eu vou me jogar. Você entendeu, meus irmãos? Porque é um movimento do Espírito. O Senhor está dizendo: haja luz sobre as trevas. Onde estão os luzeiros? Jesus é a luz do mundo, certo? Mas Ele diz: você é a luz minha que não muda esse mundo. Não se esconde a luz, não se esconde a candeia. Não podemos fazer isso. Você vai ficar de fora? Ele está vindo. Ele está vindo. E eu quero desafiar você agora a dizer assim: Senhor, onde houver um cego que não vê, que não ouve, onde houver alguém que precisa de Ti, eu quero estar lá. Onde houver alguém com fome, eu quero estar lá. Porque, Senhor, onde o Senhor está, é porque eu cheguei lá. Amém? Vamos adorar o Senhor e depois nós vamos orar?